Gênesis 28. Hoje é o terceiro domingo deste propósito. Nós falamos da provisão na vida de Abraão, falamos da provisão na vida de Ismael, e a gente fala muito sobre Isaac, então nós já levamos para o lado da provisão na vida de Ismael, que foi o poço no meio do deserto, né? Isaac também teve o seu poço, Reobote, tudo que ele cavava, que era de seu pai, os invejosos entulhavam. Então ele decidiu cavar um poço novo, para não depender da história de seu pai, para que ninguém dissesse: você só tem porque seu pai deixou herança. E ele começou o legado dele e cavou Reobote, que quer dizer lugar do crescimento. Isso foi Jeová se manifestando no deserto de Isaac. Ministramos sobre Ismael, e agora vamos falar um pouquinho sobre Jacó. E a semana que vem a gente termina falando de José e a manifestação de Jeová na vida dos patriarcas. Gênesis 28:10. Amém? Todos acharam? E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ficou a noite toda, porque o sol já tinha se posto. E ele tomou algumas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro, e deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou um sonho. Eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé em cima dela, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares que tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esse é o portão do céu. E Jacó levantou-se de manhã, muito cedo, tomou a pedra que tinha colocado como travesseiro e colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquela cidade era Luz. E Jacó jurou um juramento dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente para a casa de meu pai em paz, então o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te devolverei Podemos assentar. Amados, quando Jacó vai usurpar a bênção de seu irmão Esaú, se passando por seu irmão, como sabemos, a sua mãe ouve que Isaac está para morrer e pede que Esaú faça para ele um guisado, um belo ensopado, para que ele coma e abençoe esse filho. Quando a sua mãe, que era mais afetuosa, Jacó, ouve isso, ela vai dizer: Jacó, seu pai sente que
está para morrer. E a Bíblia sempre traz esses relatos. Os patriarcas sentiam quando Deus iria recolher, porque a nossa alma está conectada a Deus. Talvez você tenha algum parente que nos seus últimos dias, antes de ser recolhido, parece que dá sinais, se despede, fala algumas coisas, e depois você entende que de certa forma a pessoa parece que sentia que já não duraria muito tempo. E agora a sua mãe diz: filho, vá na frente, faça esse guisado, receba do seu pai a bênção. E Jacó então faz, no desejo desenfreado de ser abençoado. É bem verdade que o que ele fez não é certo, mas também o seu irmão Esaú pouco ligava para a bênção da primogenitura. Pois você lembra que quando ele vem do campo, desfalecido e com fome, ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então aquele que não faz questão do que Deus dá, em algum momento perderá. É por isso que você e eu temos que cuidar daquilo que o Senhor entrega. Não adianta, como diz o ditado, chorar o leite derramado. Não adianta darmos valor depois que perdemos. Eu conheço pessoas que quando têm saúde nunca vão na casa do Senhor, mas certa ocasião caem enfermo, certa ocasião caem em dificuldade e correm atrás para saber quando tem culto, quando pode cultuar, porque quando ele não pode, ele quer dar valor àquilo que um dia ele pode e nunca valorizou. Então esse homem agora, ele não valoriza a bênção da primogenitura, Esaú. E seu irmão, Jacó, vai receber a bênção de seu pai. Observe o poder da palavra, o poder da liberação. Eu sempre bato nessa tecla, queridos, e vou continuar batendo. O poder que a nossa palavra tem, o poder que a palavra de um pai tem sobre o seu filho, o poder que a palavra de um sacerdote tem sobre uma vida. É por isso que tem pessoas com a vida aí destruída e não sabem que talvez foi por uma palavra de alguém, que as pessoas vão dizer, foi uma praga, foi algo que lançaram sobre essa pessoa. Observe que Jacó, ele vai ser abençoado por Isaac. E qual seria o problema agora de Esaú quando descobre a trama? Pois ele chega diante de Isaac e ele vai dizer: pai, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. E Isaac vai dizer: mas como assim? Eu já abençoei. Olha que coisa terrível, mesmo debaixo de enganação, a bênção foi liberada para Jacó. Mesmo que Jacó enganou seu pai, Isaac não poderia voltar atrás. Isaac aqui tipifica o patriarca. A tipologia de Isaac, quando é levada ao Moriá para ser sacrificado, é a tipologia de Cristo. A Bíblia diz que Deus não mente. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus não se arrepende daquilo que Ele disse. Acaso Ele falaria e não cumpriria? Então isso conseguimos deduzir, que o que Deus libera na minha e na tua direção, não há como revogar. A bênção de Deus sobre a tua família é questão de tempo para acontecer, porque se Deus já abençoou, não tem como Ele voltar atrás. Isaac poderia dizer: eu fui enganado, então ele não vai ser abençoado. Vem aqui, Esaú. Só que se você for ler o texto de Gênesis 28 todo, Isaac até lamenta. Ele vai dizer para Esaú: eita filho, seu irmão levou a bênção. Uma palavra, queridos, uma imposição de mão sobre a cabeça de um pai para o filho, e o pai entendeu que não podia mais abençoar o outro. Esaú vai ficar triste e vai dizer: pai, o Senhor não guardou nada para mim? Será que esse meu irmão me usurpou? Não basta que ele me comprou a primogenitura com um prato de lentilha, agora rouba a minha bênção. E aí Esaú fala: certo é que em pouco tempo meu pai vai morrer, e passando luto,
eu matarei meu irmão Jacó. Remete à história de Abel e Caim, aonde um agradou a Deus e foi abençoado, e o outro, que não teve o coração disposto, foi lá e matou seu irmão. Rebeca vai ouvir isso e diz: Jacó, foge para que você não morra. E agora Jacó vai sair errante, sem família, destino incerto, sem oportunidade de um começo digno. E a recomendação do seu pai qual é? Só não case com mulheres estranhas. Vá até a casa de seu tio Labão, e lá você arrumará uma mulher. Jacó recebe um princípio: não misturar a semente santa com a semente contaminada. Quando falamos de semente santa e contaminada, nós entendemos que toda aliança é muito séria, todo relacionamento é muito sério. Quando você casa com alguém, você não casa só com ele, você casa com a família desse alguém. Essa pessoa tem costumes, essa pessoa tem princípios, essa pessoa tem religião, tem opinião política. Então, quando você escolhe alguém para dividir a sua vida, você tem que saber que os teus filhos serão criados debaixo de princípios de famílias diferentes. É por isso que Isaac vai dizer: pegue uma da nossa família, pois é uma família que está debaixo do mesmo princípio. É óbvio que hoje em dia, pela toda mistura genética, primo com primo, pode nascer uma criança defeituosa, todos nós sabemos, mas eu quero que você entenda o que é princípio. Você estabelecer princípios para ter aliança com pessoas que andam debaixo do mesmo princípio que você. Quando você era do mundo e fazia escolhas à sua vontade, era uma coisa. Agora, na presença do Senhor, quem tem que guiar as suas escolhas é o Senhor. Esse homem, ele sai, imagina, pega uma trouxinha de roupa, ele sai em direção à casa de seu tio, o dia anoitece, e agora ele vai ter apenas uma botija de azeite, que ali com certeza ele usaria para fazer uma fogueira, para acender um candeeiro, usaria para se consagrar, para orar ao Senhor. E ali ele pega uma pedra, ou seja, totalmente fora do conforto. Isso a gente já entende que ele estava com pouca roupa, ele não tinha muita bagagem. Toda vez que eu leio isso, eu lembro do Chaves fugindo da vida. Aquele pedacinho de pau, uma trouxinha, sem nada, sem destino, com uma trouxa de roupas nas mãos e procurando, quem sabe até a morte, pela aflição de alma. O que entendemos com isso? Que Deus não olha o estado a qual estamos vivendo, o Senhor olha a disposição do nosso coração. Talvez você entrou aqui hoje no seu pior estado emocional. Talvez você entrou no seu pior estado espiritual. Talvez você entrou no seu pior estado físico. Mas o Senhor está dizendo: a atmosfera não te define. O que tem aí dentro pode mover os céus e mudar a tua história a partir de hoje. Jacó, aqui era uma região pagã. E possivelmente ele estava ali na região de Canaã, onde tinha templos pagãos. A história diz que tinha uma grande escadaria de pedra que subia até um templo pagão. E talvez naqueles destroços ele pega uma pedra, coloca como travesseiro. Ele está fora, entenda. Ele está sozinho. Não levou servo, não levou animal, não levou funcionários de seu pai, não levou ninguém. Isaac era riquíssimo, ele poderia ter levado funcionários de seu pai. Ele está sozinho. Porém, ele pega uma pedra, que já era a tipologia de Cristo. Você pode até
está sozinho fisicamente, mas se você estiver com Cristo, no teu deserto haverá uma manifestação gloriosa. A Bíblia diz: a pedra de esquina, a rocha que os edificadores desprezaram, essa foi eleita. Sabe o que Jesus tinha declarado para Pedro? Que sobre a rocha a igreja dele estaria firmada e as portas do inferno não prevaleceriam. Jacó não sabia, mas ele estava mais seguro do que imaginava. É melhor estar sozinho com Cristo do que acompanhado com o inimigo. Ele vai dormir. Isso já nos mostra que Deus trabalhou na mente dele. Diga para o teu irmão: Deus está cuidando do seu emocional. Porque tem crente, queridos, que com uma conta atrasada já perde o sono. Claro, pastor, não é o senhor. Você ficar acordado, ela não vai se pagar, querido. O bispo Bruno uma vez falou para mim: pastor, quando eu tenho um problema que eu não posso resolver, sabe o que eu faço? Talvez ele vai dar um segredo mágico, uma oração, hora de ponta cabeça, hora de baixo d'água, não sei. Aí ele disse: eu deito e durmo. Se não resolver o problema, pelo menos eu acordo descansado, para ter uma ideia nova para resolver. Às vezes tudo que você precisa é de um bom período de silêncio. Tudo que você precisa é trancar teu quarto, Mateus 6,6, colocar um fundo musical abençoado, deitar ali, colocar a Bíblia diante de você e falar: Pai, eu não sei nem por onde começar, mas se a tua presença estiver nesse quarto, eu vou tirar o cochilo e quando eu acordar, eu vou acordar com uma ideia nova, com a mente limpa, com a mente descansada e uma porta aberta diante de mim. Aflição de alma, angústia. Esse homem consegue dormir fugindo para não morrer. Parece que alguém ia ver e ia dizer: esse cara é acomodado, né? O circo pegando fogo e ele dormindo. Meu Deus. Meus irmãos, eu orei a Deus para ter essa calma no meio dos problemas. Por isso que de mim ninguém nunca sabe quando tem um problema. Pastor Gervásio, que é muito amigo nosso, quando ele vê que como ele me conhece, aí ele pergunta para a pastora, porque para mim, eu sempre vou falar: está na benção, Vázio. Glória a Deus. Top. Eu posso estar no pior momento. Eu não me desespero. Porque Deus que criou o mundo em 6 dias, querido. Pega na mão do teu irmão e diga: teu problema para Deus é nada. Pega na mão do teu irmão e diga: teu problema para Deus é nada. Está te tirando sono, está roubando tua comunhão, está tirando a tua paz, mas o altar resolve. Jeová Jireh vai descer pesado e vai mudar a tua história. O altar resolve. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Ele vai dormir e vai sonhar. Tem crente que está dando desiludido que nem na padaria mais ele vê sonho. Chega na padaria, o sonho acabou. Tem sonho, cara, acabei de vender o último. Aí, rapaz, eu estou azarado, hein? Nem sonho de padaria eu estou conquistando. Nem sonho de padaria, mas fica tranquilo. No final do ano tem Hanukkah, a festa dos sonhos. Você vai pegar um sonho açucarado, cheio de recheio, profetizando um tempo diferente na tua vida. Mas até lá você vai ter paz para voltar a sonhar. Ele vai dormir e sonhar. E quando a gente está na pior, geralmente os sonhos é só tribulação. Você fala: rapaz, se acordado está ruim, dormindo ainda sonho com pesadelo. Só que
ele vai ver uma escada, talvez remetendo à escada do templo pagão que ele estava diante. Talvez, pela declaração dele, que você vai ver a seguir, ele não tinha tanta intimidade com Deus ainda. Filho de Isaac, Isaac passou o princípio, mas cada um trilha seu caminho. Jacó tinha esse desvio de caráter, sabe que ele era meio perturbado até ter um encontro com Deus. E ele vai ter um sonho e vai ver uma escada. Meu Deus. E a Bíblia diz que ele vê anjos que subiam e desciam. Aqui já tem mistério, querido. O anjo não descia e subia, ele subia e descia. Você não entendeu? Você só não está vendo, mas está cheio de anjo ao teu redor. É por isso que o diabo ainda não te devorou. É por isso que o diabo ainda não te enlouqueceu. É por isso que ele só fica no passe. É como um cachorro raivoso amarrado na corrente. Ele tenta, mas não te alcança. É como o diabo disse para Deus acerca de Jó. Sabe por que tem um muro? O próprio Deus disse: eu serei como um muro de fogo em volta da cidade, e ela não será abalada. A tua casa não vai ser abalada. O inimigo não toca nos teus filhos, não toca na tua saúde. Você não perde noite de sono, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse homem vai sonhar, e os anjos subiam e desciam. Olha o detalhe do texto: subia e descia. A Bíblia declara isso, queridos, que os anjos do Senhor estão ao redor e acampam diante daqueles que confiam em Deus. O que é acampar? Faz morada. Ao redor da tua casa tem anjos de Deus. Pode estar uma guerra travada, o inimigo tentando te atacar. Talvez o inimigo de todos os lados. Quando melhora uma coisa, piora outra. Quando acerta uma coisa, estraga outra. Mas os anjos do Senhor estão ao redor da tua casa. Jacó acorda. E ele poderia dizer: isso é loucura, não tem como. Só que ele vê, olha que coisa linda. O Senhor em pé, acima da escada. Ele viu o Senhor em pé. Isaías viu o Senhor assentado no trono. Jacó viu o Senhor em pé. Pelo teu coração no altar, o Senhor vai se levantar nessa luta. Deus não estava nem sentado, estava em pé. Sentado é posição de comando, em pé é posição de trabalhando. Deus estava dando um recado para Jacó: eu me levantei pela tua causa. Você errou, mas eu vi teu coração. Os anjos estão subindo com clamor e estão descendo com resposta. Mas Jacó não clamou, não. Mas o Senhor, o Espírito Santo, intercede com gemidos inexprimíveis. Basta você se trancar no teu quarto, que os anjos vão decifrar a tristeza da tua alma. E sabe por que às vezes Deus não nos ouve? Fala: por quê, pastor? Porque a gente está em crise e quer mostrar que está bem. Um amigo chama para o happy hour e a gente quer ir. É melhor sair para não cair em depressão. É melhor estar acompanhado para não bater o desânimo. Você acredita que tem gente rodeada de pessoas se sentindo sozinho agora? Você acredita que tem gente milionária, não é nem rica, milionária, que tem empregados ao seu redor, que tem os tais amigos ao teu redor? Porque hoje é domingo, amém? Mas se você colocasse no status: quem topa ir para
casa cheia de empregados, de pessoas que ele acha que é amigo, mas por dentro, quando ele vai deitar, ele se sente sozinho. Tem pessoas milionárias agora cometendo talvez um suicídio. Meu Deus. Tem pessoas milionárias agora talvez tomando remédio para dormir porque não tem paz. Porque o dinheiro pode comprar um melhor colchão, amém? Mas ele não compra uma noite tranquila de sono. O dinheiro pode comprar a melhor casa, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar a mulher ou o homem mais bonito, mas não compra o amor sincero. Esse homem, ele vê os anjos subindo e descendo. Era Deus dizendo: eu estou te guardando e sei o que você está passando. Subia com clamor e descia com renovo e revestimento. Você vai sair daqui no mínimo revestido nessa noite. Você pode ainda não sair com a bênção hoje. Você pode não sair ainda com o teu problema resolvido hoje. Mas renovado você sai. Calmo você sai. Tranquilizado você sai. Porque o anjo subiu com clamor e está descendo com revestimento. Ele acorda e ele vai temer. Às vezes a nossa mente pega umas peças, a gente tem um sonho sem pé e sem cabeça, mas tem momento que Deus fala conosco no sonho. E uma dica: a pior fase da tua vida, não deixe de orar. Pastor, eu não sei nem o que falar. Chora diante do Senhor, pede misericórdia, pede amor, pede graça. Sabe por que você não sabe falar? Não é quem não sabe, é porque às vezes a gente fala com os amigos, às vezes a gente faz da rede social um mundo das lamentações. Está com probleminha, coloca em direta no status. Está com probleminha, manda mensagem para amiga. E Deus olhando dizendo: quando você vai apresentar para mim que posso mudar a tua história? Meu Deus. Ah, mas ele sabe o que eu estou passando. E você vai lá para os outros, resolve o quê? Jacó vai dizer: este lugar é a porta dos céus e eu não sei. Lembre comigo o processo de Jacó: fugido, com uma trouxa de roupa e uma botija de azeite. Ele estava na condição de receber algo. Sim ou não? Sim. Mas tem uma frase que diz assim: ninguém é tão rico que não possa receber nada, e nem tão pobre que não possa dar nada. Aos olhos humanos, Jacó estava na pior, mas ele ainda tinha uma botija de azeite. Não é possível que você não tenha nada para entregar para o Senhor. No teu pior momento, nem que seja lágrimas você tem. Porque o que o mundo prega aí? Tem cantor que se intitula o rei da sofrência. Aí você passa na rua e ouve que a gente não é surdo, sim ou não? O cara cantando, exaltando que tomou um chifre. Ah, desceu o nível logo para você entender. O cara cantando uma música exaltando que foi largado pela mulher. E que vai beber mesmo, e que vai fazer acontecer. Aí quem está na mesma situação, bebe e chora ouvindo isso. Derramando lágrimas para Satanás, eles zombando da cara da pessoa. Eu falo isso porque já fiz. Você também já fez isso. Pagava mico. E para Jesus, a gente simplesmente entra mudo e sai calado na presença dele. Não é possível que você está tão seco que não saia mais lágrimas. Porque seu amigo te traiu, você chora de tristeza. Se alguém te abandonar, você chora de tristeza. Até se o banco
Fala, meu Deus, você chora. Na hora você chora. Já estou na pior. Então não é possível que você só vai chorar com tragédia. E não vai ter um coração quebrantado para chorar de gratidão, ou de humilhação, ou de súplica, ou do que quer que você imagine na presença do Senhor. Jacó, a pedra que ele deitou, serviu de consolo no pior momento, e agora ele poderia escolher outra, só que ele pega a mesma. O que o Senhor está nos ensinando? Tenha gratidão. O que vemos muito na presença de Deus, sabe o que é? Fala o que, pastor? O cara vem para a igreja falido. Não tem nenhum cachorro para lamber a boca dele, mas falido mesmo. A igreja acolhe, abraça, limpa. Ele perturba o pastor meia-noite, 1h, segunda, domingo, terça. Você está almoçando com a família, toca a mensagem. Você fala, aquele abençoado, deixa eu dar atenção, o cara está na pior. Aí você serve, a igreja serve. Aí quando ele está bem, tirou as pulgas, os carrapatos, está bonitinho, arrumou um emprego. Tchau. Às vezes vai até para uma outra igreja, pelo menos não está no mundo, amém. Mas aí honra um outro lugar, você fala, rapaz, quando estava na pior, me conhecia agora. Não honrou nem o altar que te abençoou. Jacó entendeu. A pedra me serviu quando eu não tinha nada. Então é essa pedra que eu vou honrar e fazer dela um altar. Ele pega aquela pedra, era costume da época. Ou você escrever a data. Você já deve ter visto os historiadores quando acham aquelas escavações, civilizações antigas, aqueles desenhos rupestres, aquelas inscrições em pedras. Ou você colocava seu nome e a data, marcando que ali foi uma mudança na tua vida, ou quem tinha azeite consagrava em sinal de oferta, e levantava uma pilastra de pedra e deitava azeite, dizendo, eu cheguei aqui sem nada, e daqui em diante a minha história vai ser outra. Ele poderia guardar o azeite para fazer uma fogueira, sim ou não? Um frio terrível. Só que ele entendeu quanto tempo aquela fogueira iria durar. Diga para alguém aí, quanto tempo dura o que tem na tua mão? O que tem na nossa mão, queridos? O ladrão rouba, a ferrugem consome. Às vezes a gente tem um apego por algo e não entrega a Deus nos pedidos. Deus o livre e guarde. Deus te pede um sacrifício e você não dá. Um ladrão vem e te rouba, adiantou o quê? Deus te pede algo, você não dá. O devorador entra na tua casa e te dá um prejuízo, você tem que gastar com aquilo. Adiantou o quê? Qual o meu conselho para a tua vida? É melhor entregar para Deus do que ser tomado pelo diabo. Jacó entendeu, talvez dure uma noite esse azeite, mas diante de um altar vai me dar caminho seguro, porque depois que ele joga, olha o que ele diz no 20, jurou um juramento ao Senhor: se o Senhor for comigo, me guardar neste caminho, segurança, me dê pão para comer, provisão, e vestes para vestir. Então ele estava pedindo segurança, provisão e estabilidade. Só que primeiro ele deitou o azeite. Primeiro ele deitou o azeite, depois ele pediu. A gente tem mania de querer inverter. A gente só pede, só pede, só pede. E às vezes não entrega nada para o Senhor. Pastor, como que o Jeová Jireh se manifesta?
primeiro eu tenho que deitar no altar. Quando que Abraão ouviu Deus dizer para não matar Isaac? Quando Isaac já estava deitado no altar. Quando Isaac estava deitado no altar. Quando que Deus bradou e salvou Ismael? Quando ele não tinha nada, mas ele e a sua mãe tinham lágrima diante do altar. Quando que agora Deus se revelou a Jacó? Quando ele derramou o que tinha diante do altar. O altar vai resolver a tua vida, querido. Jacó primeiro deita o que ele tem, e ele vai dizer: se o Senhor me der pão, se o Senhor me vestir, se o Senhor me guardar, e eu torne em segurança de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Mas como vai dar dízimo quem não tem nada? Só que ele sabia: se eu coloquei meu tudo no altar, eu estou indo sem nada, mas na volta eu vou ter muito. É por isso que quando ele volta para se reconciliar com Esaú, ele manda 2 comitivas de carneiro, de bois e de presente. Ele sai pobre e miserável, mas depois do sacrifício ele volta rico, milionário e abastado para a glória de Deus. É fácil. Quem tem voto de miséria fala que é teologia da prosperidade. Quem divide a Bíblia entre duas é fácil. Quem é herege é fácil. Quem não vive sacrifício é fácil. Mas eu quero que você encontre a palavra de Deus. Porque a única teologia da prosperidade que eu conheço é essa: ser fiel ao altar de Deus. Você pode pôr seu dinheiro na poupança, o país quebrar e você perder. Você pode pôr seu dinheiro nas ações, a empresa quebrar e você perder. Você pode comprar muita coisa, a pandemia deixou rico pobre, sim ou não? E aí? Tem cara que era rico na pandemia e quebrou, faliu. O cara sabia que ia acontecer isso? Não. Só que o que Deus disse para José no Egito? Guarda a quinta parte, 20%. Porque vai vir tempos difíceis. Então Jacó aqui não tinha nada, amém? Mas ele já estava dizendo que ia entregar o dízimo. Olha a fé desse homem. Porque tem alguns atribulados que dizem que o dízimo é da lei de Moisés. Quem veio primeiro, Jacó ou Moisés? Não sabe, né? Está lendo a Bíblia. Meu Deus. Falar que é Moisés, o pauzinho dele vai voar na tua orelha. Jacó veio muito antes da lei.